Aleluia, que nessa noite você venha junto conosco celebrar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor. Que você sabe, saia do seu lugar agora, se levanta e começa a adorar o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Então te convido, amado, a adorar, a declarar que chegou um novo tempo na tua vida nessa noite. Aleluia. Precisa de um amigo, eis que estou à porta te esperando. Vem cear comigo, oh, oh. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim o seu fardo. Vem dançar comigo, oh, oh. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há tempo pra tudo debaixo do céu, tempo de ganhar, perder, tempo de vencer, é tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar Jesus entrar. Oh! Adore nessa noite. Você precisa de um amigo, eis que estou à porta te esperando. Vem cear comigo, oh, oh. Se estás cansado e oprimido, jogue sobre mim os seus fardos. Vem dançar comigo, oh, oh. E ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Há tempo pra tudo debaixo do céu, tempo de ganhar, perder, tempo de vencer, é tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. Declare isso aí na sua casa. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. Declara assim: é tempo de abrir o coração e deixar Jesus entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração e deixar ele entrar. É tempo de abrir o coração
seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, pega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui para te adorar. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso, e em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca
sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Graças à tecnologia, veja como ficou fácil ofertar e dizimar usando o PagSeguro. Digite o valor e o seu e-mail. Em seguida, informe o seu endereço residencial. Logo após, escolha a opção cartão ou boleto e preencha as informações necessárias. Clique em avançar e finalize a doação. Se optar pelo boleto, clique em concluir e efetue o pagamento. Pronto, a sua doação foi feita com sucesso. Obrigado por investir na vida de outros. Graça e paz, Igreja do Avivamento, mais uma vez aqui nesse domingo para a gente adorar o Senhor, enaltecer o nome do Senhor. Quero motivar você nessa noite a estar se preparando para a palavra que Deus tem para a nossa vida. Tenho certeza que seremos grandemente alimentados por essa palavra. Já se prepara aí no teu lugar, sabe? Já prepara aquele lugar confortável onde você vai poder ficar sentado aí e receber uma palavra de Deus. Já pega o teu copo d'água ali, pega o teu papel, tua Bíblia, para você fazer a anotação que você precisar fazer da revelação que o Senhor vai trazer para você nessa noite, através do Espírito Santo. E para complementar aí, eu quero te pedir, começa a enviar essa palavra para pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, sabe? Se inscreva aí embaixo, ative o sininho, que é para todas as coisas que o ministério, a Igreja Reino for fazer, vai chegar até você, para poder você estar sabendo do que está acontecendo, da palavra de Deus que vai estar chegando até você. Então ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe essa palavra para que outras pessoas também possam ser abençoadas, tá certo? Chama tua esposa agora, chama teus filhos. Vamos agora receber uma palavra de Deus nessa noite. Amém? Já preparou aí teu lugar? Sofá, já colocou esse travesseiro aí bem escoradinho nas tuas costas, que é para não ficar incômodo até terminar. Então já se prepara aí para aquilo que a gente vai fazer nessa noite. Quero agradecer pelos irmãos que têm nos ajudado nessas palavras, nesse culto online, sabe? A turma do louvor que tem sido grande bênção, louvor abençoado, o povo que tem buscado receber do Senhor para poder derramar sobre nossas vidas. Então eu agradeço a Deus pela essa equipe que Deus tem colocado à nossa disposição para receber a palavra do Senhor, tá certo? Abra aí tua Bíblia em Êxodo capítulo 33, Êxodo 33, a partir do 1º. Esse capítulo tem 23 versículos, a gente vai estar falando sobre alguns, e ele fala justamente sobre Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. E aí vai dirigir todo sobre isso. Então eu quero falar sobre a presença de Deus. Amém? Quero falar nessa noite sobre a presença de Deus. O texto diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei.
E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta notícia, e ouvindo o povo essa má notícia, sabe, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize-lhes aos filhos de Israel: povo obstinado és, e se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Vai até o versículo 23, mas eu quero ler até aí, e no decorrer da mensagem aqui eu vou falar sobre outros versículos e outros capítulos também, para poder complementar aquilo que eu estou querendo dizer. Então o tema é presença de Deus. Pai, eu quero te agradecer, Deus. Eu quero te agradecer por aquilo que o Senhor tem sido, por aquilo que o Senhor tem feito, e por aquilo que o Senhor tem se manifesta no nosso meio. Nós te louvamos, Deus, pela tua boa mão. Nós somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Coisa tremenda, Deus, é ter o Senhor presente no nosso meio, nos cultos, na ministração, no tempo onde nós estamos preparando a palavra para poder derramar sobre o teu povo. Eu quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu zelo e carinho para conosco. Eu quero te pedir, Deus, que nessa noite não seja diferente. Aquilo que o Senhor tem feito, tão aqui conosco, mas também nas casas, enquanto estivermos ministrando aqui, Deus, eu te peço que o teu céu esteja aberto sobre cada família nessa noite. Visita os filhos, visita os casamentos, visita a unidade desse lar, meu Deus, com uma palavra reveladora nessa noite, para que possamos de verdade nos posicionar na tua presença. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Então eu quero falar com você hoje sobre a presença de Deus, que é a maior necessidade que nós precisamos, é a maior necessidade do povo, é a maior necessidade da igreja, é a maior necessidade do mundo, é a presença de Deus. Eu quero falar sobre isso. Nesse texto que tem aqui, tanto no capítulo 32, como no capítulo 33, como no capítulo 34, vai discorrer sobre a importância da presença de Deus, e o que essa presença fez nessa caminhada desses versículos. Tem outros, mas nesses capítulos aqui vai discorrer muito sobre a presença de Deus. E aí a maior necessidade da igreja não é das bênçãos, querido. A maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, é de Deus. Você precisa entender isso. A maior necessidade sua não são as bênçãos, mas de Deus. A sua intenção tem que ser a presença dEle, não a bênção que Ele pode te trazer. A bênção é consequência da presença. A bênção é consequência de uma vida de intensidade em buscar o Senhor. Então a maior necessidade da igreja não é das bênçãos de Deus, é de Deus. Você precisa ter esse entendimento, sabe? Vocês estamos muito velhinhos de igreja, e esse conceito precisa estar firmado no nosso coração, que precisamos ter a presença de Deus, anseiar a presença de Deus, anseiar pela presença de Deus, anseiar em estar com o Senhor. O Deus das bênçãos é melhor do que a bênção de Deus. Esse entendimento precisa crescer no seu coração, que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos desse Deus, porque na bênção desse Deus, porque na presença desse Deus nós somos fortalecidos. Sabe, hoje o homem trocou Deus pelas dádivas de Deus. As pessoas querem a salvação e não o Salvador, querem os dons e não o doador, querem as coisas e não Deus. O mundo está de cabeça para baixo, as pessoas estão com a mente virada, e a presença de Deus é muito importante. Nesse texto aqui que eu li para você, sabe, no capítulo 33, no versículo 4, diz assim: ouvindo o povo essa má notícia, queridos, muitas pessoas estão preocupadas com a má notícia de que não teve aumento, ou que teve aumento da gasolina, aumento daquilo, aumento de outro, ou a má notícia de um vírus, de uma situação, de uma enfermidade, ou a má notícia de um desemprego. Mas eu vou dizer uma coisa para você: não tem má notícia maior do que essa má notícia que Deus disse aqui: eu não irei com vocês. Não tem má notícia pior, irmão, porque o emprego arruma outro.
Sabe, a gente se arrocha daqui, se arrocha dali, consegue colocar gasolina, consegue comprar as coisas, mas não tem má notícia pior do que a má notícia de que eu não irei com vocês. Foi o que Deus estava dizendo para o povo dele: não subirei com vocês, sabe, enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Não tem má notícia pior do que não ter a presença de Deus. A gente está com a cabeça tão virada que a gente está preocupado com todas as outras más notícias, todas as outras, e esquecemos que não tem notícia pior. E uma notícia que vem de Deus: eu não estou contigo mais, eu não vou subir com você mais. Olha, você vai entrar na terra prometida sem mim. Olha, você vai entrar na Canaã sem mim. O que é uma Canaã sem Deus? O que é um emprego bom sem Deus? O que é o casamento com uma mulher bonita, com um corpo bonito sem Deus? O que é uma casa bonita, formosa sem Deus? O que é um carro excelente sem Deus? Então as pessoas estão preocupadas com todas e qualquer outras má notícias, mas não se preocupam com a má notícia que o próprio Deus pode trazer na nossa direção: eu não irei com vocês. Davi, quando recebeu o reinado, ele disse: olha, eu não sento naquele trono, eu não tomo nenhuma decisão, eu não vou fazer nada antes que a arca do Senhor venha, antes que a presença do Senhor venha. Eu não governo, eu não dou ordem, eu não lidero, eu não faço nada. Não iremos sair daqui enquanto que a arca do Senhor não venha, enquanto que a presença de Deus não esteja no meu reinado. Esse anseio tem que ser meu e tem que ser seu. Precisamos ansiar pela presença de Deus na nossa casa, na nossa vida, na nossa refeição, no nosso culto à mesa, sabe, nas nossas diversões, no nosso papo. Precisamos ansiar pela presença de Deus. E as pessoas estão preocupadas. A notícia agora é que está faltando isso, é que está acabando aquilo, é que eu não vou ter isso, é que a dificuldade é essa. E Deus? E a presença de Deus? E a vida de Deus? É o que eu estou dizendo para você. Hoje o homem trocou Deus pelas dádivas, sabe? As pessoas querem a salvação, mas não o Salvador, querem os dons e não o doador, querem as coisas, mas não querem Deus. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Deus apareceu para Moisés no deserto, numa sarça. A glória de Deus se manifestou a Moisés e Moisés caiu. Conduziu o povo debaixo de uma palavra de Deus, porque Deus era com ele. Quando Deus é conosco, não importa a dificuldade, não importa a enfermidade, não importa demônio, não importa vale, não importa deserto. Quando Deus é conosco na presença, não importa essas coisas. Sabe por quê? Porque estamos firmados nele. Estamos firmados nele. Os nossos pés estão nele, sabe? E por isso que Moisés alcançou êxito. O que alcançou? Porque a glória de Deus se manifestou na vida dele, se manifestou na vida de Moisés naquele dia. A presença de Deus revelou-se poderosa no Egito e quebrou o poder dos deuses e o orgulho de Faraó. Nós estamos buscando coisas e não estamos buscando a Deus. Nós estamos buscando dons, mas não estamos buscando o dono dos dons. Nós que estamos buscando ser bom nas coisas, mas esquecemos daquele que é verdadeiramente bom para nós. Temos nos esquecido disso. E essa palavra, irmão, é para mim e essa palavra é para você. Essa palavra é para minha casa e essa palavra é para a sua casa. Essa palavra é para a nossa igreja. Essa palavra é para nós que somos servos, que precisamos anseiar pela vida de Deus na nossa vida. Precisamos anseiar pela presença de Deus na nossa vida. Olhe para você, olhe para a sua casa, olhe o que Ele tem feito. Mas será que você tem buscado só o que Ele tem feito? Ou será que você tem ansiado de verdade pela vida dele na sua vida? O povo de Deus naquela época foi liberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pela presença de Deus na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Se manifestou o tempo todo a presença. Estou com fome, pega isso. Estou com sede, toma aqui. Estou precisando de segurança, toma escudo. Porque a presença de Deus nos proporciona isso. Só que estamos com a cabeça querendo coisas e não a presença. E eu estou chamando você para mudar a mente, para começar a visualizar esse Deus que já tem te dado coisas, e muitas das vezes que nós nem merecemos. Por quê? Por causa da bondade desse Deus, por causa do amor desse Deus,
por causa do zelo, cuidado e carinho desse Deus para conosco. Sabe, o povo foi liberto pelo sangue do Cordeiro, protegido pela presença de Deus, na coluna de fogo e na coluna de nuvem. A nuvem era o símbolo da presença de Deus, a presença de Deus dava direção de dia e proteção divina à noite, porque Deus é desse jeito. Quando nós estamos com Ele e quando Ele está conosco, nós estamos seguros. O que precisamos é confiar e descansar. O que precisamos é nos debruçar sobre Ele. Mas houve um dia em que a presença de Deus foi embora do arraial de Israel. Houve um dia em que a presença de Deus foi embora da presença, da vida, do caminhar, para onde o povo estava indo, por causa da rebeldia, por causa do orgulho, por causa da desobediência, irmão. Justamente por causa disso, o povo pecou, e o pecado fez separação entre eles e Deus, sabe? O povo pecou e o pecado faz separação entre nós e o vosso Deus. Isaías, o profeta, já fala sobre isso. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Diz isso muito bem, sabe? Nos ensina isso. Então a gente não pode ficar alheio dizendo que está pecando porque não sabia, porque você é ensinado. Você é ensinado com relação a isso. Você é ensinado com relação a isso. Depois eu acho aqui, em Isaías 50 e alguma coisa. Eu vou achar para você. É Isaías 50 alguma coisa, eu não estou achando aqui agora não, mas depois eu vou colocar para vocês aí no texto quando a gente estiver ministrando lá. Tá certo? E aí, mas houve um dia que a presença de Deus foi embora do arraial. A presença, sabe, de Deus saiu. O povo pecou e o pecado fez separação entre eles e o povo, por causa do pecado. A maior tragédia do pecado é que ele nos afasta da presença de Deus. A maior tragédia do pecado é porque nos afasta da presença de Deus. Deus disse para Josué que não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no meio de Israel. Sabe, Israel vinha conquistando, Josué vinha conquistando. Depois que Moisés morreu, Deus entregou a liderança a Josué, e Josué vinha conquistando. E aí quando chegou no meio de uma cidade pequenininha, o povo de Israel pecou, querido, e perdeu para um povo pequenininho. A Bíblia fala que eles correram, fugiram da cidade de Ai, porque por causa do pecado. E aí Deus falou, olha, o Deus disse para Josué, não seria mais com ele, porque enquanto houvesse pecado no meio de Israel, e Acã tinha pecado, pegou uma capa de prata e escondeu debaixo da tenda, um punhado de ouro, escondeu debaixo da tenda. Então o pecado fez com que o povo perdesse a guerra. Irmão, talvez a tua família está perdendo guerra por causa de pecado. Talvez você está perdendo guerras em algumas áreas da sua vida por causa de pecado, porque o pecado faz separação, queridos. Eu estou aqui ministrando essa palavra para poder você almejar, ter sede pela presença de Deus, porque a presença de Deus dá alegria. Primeira coisa, Deus disse para Josué, não seria mais com o povo enquanto houvesse pecado no meio de Israel. Segundo, quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca, o símbolo da presença de Deus, foi roubado, e a glória de Deus junto. Porque quando a presença sai, a glória vai com Deus, a glória vai com Ele, a glória de Deus vai com Ele. Terceira coisa, no templo de Ezequiel, sabe, no tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte e do povo, e o povo foi levado em cativeiro, porque a presença de Deus saiu, querido. Então eu estou ministrando aqui para você, para que nós possamos almejar essa presença.
presença gloriosa, presença maravilhosa. Eu quero lembrar o tema para você, você que ligou aí, entrou no canal aí agora. A presença de Deus é a nossa maior necessidade. O texto é Êxodo 33, capítulo 1 até o versículo 23. Eu vou falar sobre o capítulo 32, eu vou falar sobre o capítulo 34 também, porque fala da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a suprema importância da presença de Deus na igreja precisa ter, nós precisamos anseiar por isso. Aqui não é lugar só de ajuntamento de pessoas, não. Aqui é um lugar para que nós possamos atrair a presença de Deus. Nós precisamos sair da nossa casa e vir para a igreja já cheio. Aqui é um lugar da gente se entregar, de nos entregarmos. A gente já vem para cá, eu sei que a gente não está se reunindo por enquanto, mas vai chegar o dia de nós nos reunirmos. Mas há uma suprema importância da presença de Deus na igreja. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos sem vida, nossas músicas sem unção, nossas mensagens mortas, se Deus não estiver presente. Então eu preciso beber da fonte, eu preciso me derramar da presença, sabe? Não é para quando eu chegar aqui de copo vazio, para continuar enchendo, não. Eu preciso chegar aqui de copo cheio, que é para quando eu chegar aqui, eu derramar, eu transbordar para outra vida. Quando essa palavra alcançar o coração de pessoas nas suas casas, desistido, vai ser um alento, sabe? Vai ser firmar os pés. Quando o louvor tocar aqui, que os instrumentos foram tangidos no domingo, sabe? Nos cultos, as pessoas beberão desse louvor por causa da unção que estão nos levita. Isso fala de presença de Deus. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Isso é um alerta para mim, isso é um alerta para você, porque eu disse aqui para você no versículo 4 do capítulo 33, e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre eles os seus atavios. E qual é essa má notícia? A má notícia foi a que Deus disse: há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque eles é um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. Deus está dizendo: eu não vou com vocês, porque vocês são um povo obstinado em desobedecer. Se eu for com vocês, eu vou matar vocês no meio do caminho. Se eu for com vocês, eu vou tomar a vida de vocês no meio do caminho. E isso aconteceu, irmão. Aquele povo todinho que saiu do Egito, quem entrou na terra prometida foram os filhos, porque eles morreram todinho no meio do caminho. A Bíblia diz que roupa não se gastaram, a Bíblia diz que sandália não se gastaram, a Bíblia diz que eles não ficaram doentes, a Bíblia diz que eles tinham que comer, tinham que beber, mas era um povo obstinado na desobediência. Nenhum deles entraram na terra prometida, só os filhos. Eles morreram no meio do caminho, porque o próprio Deus diz: eu não vou com vocês, porque vocês são um povo obstinado em desobedecer. Então, se existe uma má notícia, irmão, não é a má notícia do coronavírus, não é a má notícia de enfermidade, não é a má notícia do desemprego, não é a má notícia do PT. Existe uma má notícia muito maior do que essas que eu estou dizendo aqui para vocês, que já são ruins. Mas imagine uma má notícia: eu não estou com você, eu não estou na sua casa, eu não estou na sua família, eu não estou nas suas finanças mais. Não existe uma má notícia maior do que essa. Então é motivo para que eu e você tenhamos precauções, mudemos nossas atitudes, nossos pensamentos, começamos a mudar o nosso estilo de viver, de buscar Deus, de estar na presença, de almejar pela presença. Buscar Deus não é troca: eu estou aqui porque eu preciso disso, eu vou dar isso porque, sabe, a minha necessidade é essa, eu vou fazer isso porque eu quero ser. Não, a minha necessidade de Deus é porque eu sou apaixonado por Ele. A minha necessidade é a sua de Deus, é porque não sabemos sobreviver sem Ele. A minha necessidade é a sua de Deus, é porque precisamos entender que Ele é o ar que respiramos. Isso precisa bradar no nosso coração, isso precisa ferver no nosso coração, ferver no nosso coração. Então hoje o homem trocou Deus pelas dádivas, trocou Deus. As pessoas querem a salvação, mas não querem o Salvador. As pessoas querem o dom, mas não querem o doador. Querem as coisas, mas não querem Deus. Precisamos estar alerta. Então as nossas igrejas, as nossas vidas necessitam desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas serão vazias, nossos cultos serão sem vida, nossas músicas sem unção, nossas mensagens mortas se Deus não estiver presente.
Muitas das vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus, irmão. Há uma diferença. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Então nós precisamos entender isso. Deus está em toda parte, sim. Mas uma coisa, Ele está aqui presente, liberando palavra, liberando som, sabe? O óleo, o fogo dEle, o azeite dEle sobre nós. Isso fala da presença manifesta de Deus. É isso que nós precisamos almejar. E eu não estou falando só aqui, eu estou falando no teu lugar secreto, eu estou falando no teu quarto, eu estou falando quando você estiver debruçado sobre uma pia lavando a louça, eu estou falando quando você estiver dirigindo o seu carro, sabe? E você receber uma palavra tão grandiosa de Deus, que você quer ministrar, que você quer falar, que você quer derramar sobre outro. Eu estou falando sobre isso. Presença manifesta de Deus na nossa vida. É isso que precisamos almejar. Sabe, a gente não pode ficar acomodado com essa vidinha, sabe, de estar ali em casa. Fica em casa e vai ficar ali, vai morrer? Vai aceitar isso passivamente? Será que você não vai encerrar seu punho e dizer: escuta aqui, Satanás, na minha casa não, na minha igreja não, na minha cidade não, eu te ordeno debaixo da autoridade do nome de Jesus, você vai sair do céu da cidade de Parnamirim. Espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito de pobreza, eu decreto sobre você, espírito de enfermidade, morte. Isso fala de firmeza, isso fala de almejar a presença de Deus. É o que nós precisamos. Porque senão a gente vai entrar no estado de letargia e vai aceitar qualquer coisa que venha sobre nós, que venha sobre nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos. Eu estou falando de posicionamento, eu estou falando de vida de Deus, eu estou falando de primeiro amor, eu estou falando de paixão, eu estou falando de oração em língua, eu estou falando de você começar a marchar dentro da sua casa, eu estou falando de você abrir a palavra e vir um texto e você se alegrar. Oh glória, obrigado Senhor, porque aqui tem uma palavra tua para a minha vida, aqui tem uma direção, aqui tem algo teu para o meu coração. Obrigado Deus, porque aqui tem uma resposta na minha direção. Eu estou falando dessas coisas, irmão. Eu não estou falando de coisinhas que a gente recebe, seja carro, seja casa, seja roupa, seja dinheiro. Eu não estou falando disso porque essas coisas são troco do céu. Eu estou falando de presença, estou falando de vida, estou falando de palavra de destino, eu estou falando de decretos proféticos e não patéticos. Estou falando disso. São dessas coisas que eu quero para você. Crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, que ferve o seu coração pela presença, que ferve o seu coração pela palavra, que ferve o seu coração por uma revelação, que ferve o seu coração por algo de Deus que vibra dentro de você. Você lê um texto e você diz: tem algo de Deus para mim aqui, tem uma revelação de Deus aqui para mim, tem algo de Deus, tem uma vida de Deus, tem uma palavra de Deus. Eu quero Deus, eu quero beber, eu quero comer desse pão da vida, nessa revelação que você está querendo me entregar. Eu estou falando dessas coisas. E essas coisas a gente só consegue com busca. Essas coisas a gente só recebe com sede e com vontade. Sabe? É desse jeito. Muitas vezes confundimos a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus está em toda parte, mas Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório. Dizemos que tem pão na casa do pão. Dizemos que tem pão, dizemos que tem oleiro na casa do barro. E dizemos que tem pão, que tem vida, que tem resposta, que tem comida, que tem alimento. Quando Deus está presente, quando Deus está presente tem alegria, tem vida, tem certeza. Quando Deus está presente não tem medo. Quando Deus está presente tem força, tem vontade, tem determinação, tem perseverança, tem desejo de vencer, tem certeza que é campeão, tem certeza que é vitorioso, porque Ele tem Deus dentro dele. Eu estou falando disso. Não estou falando de bênção, porque bênção é troco do céu, bênção é nós termos salvo, bênção é Jesus já ter ido para a cruz por mim, para você. Isso é bênção. Tem bênção maior do que isso? Quando Deus está na casa, temos resposta. Quando Deus está entre o seu povo, isso é notório. Dizemos que temos pão na casa do pão, mas só temos forno frio, prateleiras vazias e receita de pão. É isso que temos. Temos fornos frios, prateleira vazia e receita de pão, mas não temos pão, porque quando paramos para conversar com alguns, nós entendemos que não tem vida, que não tem presença, que não tem tido vida de oração. Receita vazia,
prateleira vazia, forno frios. É sobre isso que eu estou falando nessa noite. A gente não pode deixar essa oportunidade da pandemia, essa oportunidade da quarentena, sabe, passar e nós saímos do mesmo jeito. Não cresceu, não aprendeu, continuou sem ler a Bíblia, não conhece nenhum capítulo, não tem nenhuma revelação, por causa de esforço, por causa de determinação. Continua sem ler a Bíblia, continua sem ler nenhum capítulo, continua sem ter nenhum conhecimento, continua, não fez nenhuma pregação para você mesmo, nem mesmo que você tenha feito para pregar para o seu cachorro, pregar para a melancia, pregar para o pé de coco, mas faça alguma coisa para poder você aprender. O que você não pode é deixar essa pandemia parada, passar, e você ficou em casa, só vendo Netflix, e não cresceu nada, e não pegou a Bíblia hora nenhuma, e não deu um passo para o teu crescimento espiritual. Prateleira vazia, forno frio e receita de pão. É isso que eu estou te chamando nessa noite, irmão, para anseiar pela presença. Ah, bispo, o senhor está falando aí, mas o senhor se acha bom demais. Não, eu estou querendo buscar crescer, querido. Só que eu estou querendo buscar crescer, mas eu não quero ir sozinho, não. Eu quero que uma turma venha comigo. Eu quero que uma turma, eu não quero espectador, não, querido. Eu quero uma turma que venha comigo crescendo. Eu quero que uma turma venha comigo acreditando. Eu quero que uma turma venha comigo tomando posse da bênção de Deus. Eu quero que uma turma venha comigo anseiando por essa presença. Eu quero que uma turma venha comigo se alegrando em minha guerra, em minha luta, em minha falta, em minha opressão. Venha se alegrando, porque sabe que quando tem presença de Deus tem vida. Eu não quero subir sozinho, não. Eu não quero avançar sozinho, não. Eu quero olhar para trás e ver que tem contagiado uma turma. Eu quero que você olhe para trás e quero que você veja também que você tem contagiado uma turma também atrás de você. Isso vai acontecer com a presença de Deus na nossa vida. Quando Deus está entre o seu povo, é notório. As pessoas olham para você, quer estar com você. As pessoas olham para você, quer caminhar com você. As pessoas estão vivendo alguma coisa, corre para você. Ei, ore por mim, libera uma palavra. O que Deus tem te falado? Porque quando ela olha para você, ela vê vida de Deus na sua vida. Quando olha para você, o que diz? Tá gordo? Tá gorda? Roupa bonita? Cabelo bonito? Onde comprou esse óculos? Deixa as pessoas olhar para você e enxergar Deus. Deixa as pessoas olhar para você e ver vida de Deus. Deixa as pessoas olhar para você e sentir o bom perfume de Deus exalando da sua vida quando você fala. Sabe, é isso que nós precisamos anseiar. Quando Deus se agrada de nós, podemos dizer como Josué e Caleb: se o Senhor se agradar de nós, podemos. Está lá em Números 14, versículo 8. Todo mundo com medo. Todo mundo com medo, mas vai falar dos caras. Números 14, 8. Diz assim, sabe, no versículo 7 diz assim: e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Olha o discurso do cara. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. Mas sabe por quê? Ele estava falando isso porque a vida dele agradava a Deus. O restante dos outros 8 estavam com medo. Ah, que aqui tem gigante. Ah, porque aqui é terra não sei o quê. Ah, não, porque não tinha vida de Deus. Estava olhando com o olho carnal, mas não estava olhando com o olhar de Deus. Mas não estava olhando com o espírito excelente igual esses dois estavam olhando, Josué e Caleb. Por isso que ele disse que se o Senhor, sabe, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Então nos porá nessa terra. Quando Deus se agrade de nós, podemos dizer como Josué e Caleb. Agora, como é que Deus se agrada de nós? Quando nós estamos no centro da vontade dEle. Quando nós estamos vivendo o que agrada a Ele, o que Ele nos mandou fazer. Por que Deus disse aqui no versículo 4: vou sair, vocês vão entrar na terra sozinho, porque eu vou sair do meio de vocês. Porque era um povo obstinado em desobediência, era um povo obstinado em não obedecer. Deus saiu. Segunda coisa, o pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. O pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. A impaciência levou o povo a buscar outro Deus, irmão. Outro Deus. Arão fez um bezerro de ouro e eles passaram a adorar esse Deus, sabe? E Êxodo 32, versículo 4. Êxodo 32,
Versículo 4 diz assim: e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Moisés subiu para buscar Deus. E quando estava lá na presença de Deus, o povo achou que Moisés estava demorando demais. Ah, porque está demorando? Ah, porque está demorando? Ah, porque está demorando? Vamos fazer um Deus para a gente. Arão, que não tinha vida de Deus, sabe, começou a ouvir o povo e ser contaminado pelo povo. Quando nós temos a vida de Deus e a presença de Deus na nossa vida, irmão, a gente não está preocupado com o tempo, porque a gente sabe que Deus vai fazer no tempo dele. E aí o cara não tinha vida de Deus, começou a ouvir o povo. Então pegou, então me dá os pingentes de vocês. Pegou o pingente do povo, foi e levou. E aí fez um bezerro e começou a adorar. Quando Moisés desceu, ele com medo disse: ah, eu peguei os pingentes do pessoal, joguei dentro do fogo e saiu um bezerro. Quando a gente não tem presença de Deus, irmão, a gente começa a entrar na iniquidade, começa a mentir por coisa pequena, começa a tomar direção errada. Sabe, Arão fez um bezerro de ouro e eles passaram a adorar esse Deus. Sabe, entregaram-se à prática ostensiva de pecado, bebedeira, dança, rebelaram-se contra Deus, abandonaram a Deus e depressa desviaram do seu caminho. Quando a gente não tem Deus, a gente começa, sabe, a ter saudade do mundo, a ter saudade do pecado e começa a se desviar. E esse povo começou a se desviar do caminho. E aí, por terem abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram na decadência moral. Sucumbiram na decadência moral. Querido, essa palavra é um alerta. Essa palavra é um alerta para a nossa vida. Essa palavra é um alerta para mim e para você. Essa palavra é um alerta para que nós... Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está a nossa vida na presença de Deus? Arão cedeu à pressão do povo, irmão. Arão cedeu à pressão do povo para se desviar. Número 32, 22 diz assim: então disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabe que esse povo é um povo inclinado para o mal. Querendo entrar na roda da desobediência, começou a jogar a culpa no povo e falar: tu sabe que esse povo é um povo inclinado para o mal. Sabe, no 23 assim: e eles disseram: fazei-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. O cara tinha tirado o povo da escravidão, irmão. Estava no monte orando a Deus, querendo uma resposta de Deus para saber qual era o caminho, o que tinha que fazer dali para frente. Na verdade, ele estava lá em cima escrevendo os 10 mandamentos que Deus chamou ele para poder ministrar. Mas porque Moisés estava demorando, o povo era tão obstinado em desobedecer que tomou rota diferente e começou a pressionar. Ah, eles me disseram: fazendo os deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Não chamava nem mais o cara de sacerdote, nem mais de líder, este homem. Porque quando estamos cegos, quando estamos fora da presença, nos tornamos cegos. E quando nos tornamos cegos, não reconhecemos autoridade, não reconhecemos unção, não reconhecemos Deus, não reconhecemos revelação, não reconhecemos o Espírito Santo, porque a falta da presença de Deus faz isso. E foi justamente isso que aconteceu. O povo começou a se perder. No versículo 24 diz assim: então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o, e deram-me, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Fraco de argumento, porque quando não temos a presença de Deus, não temos argumento, andamos no argumento mundano, sabe? Por terem abandonado a Deus e se curvado diante de um ídolo, imediatamente sucumbiram na decadência moral. Arão cede à pressão do povo para se desviar, sabe? Depois usa a racionalização descabida: eu lancei os pingentes e o fogo me entregou esse bezerro. Mentiroso. O pecado provoca a ira de Deus contra seu próprio povo, irmão. Então o que nós precisamos vigiar não é que Deus é ruim, não é que Deus é mau, não é que Deus, sabe, é que Deus não vai de encontro à palavra. A Bíblia fala que Ele botou a palavra sobre Ele.
sobre ele não vai de encontro àquilo que ele escreveu, irmão. Deus é justo, o que ele disse que vai fazer, ele vai fazer. O que se ele disse, Deus é justo, reto, quando ele diz que é assim, é assim. Então ele não vai de encontro. Então o pecado provoca a ira de Deus. E contra o seu povo, Moisés disse: quem é do Senhor vem a mim. 32:26 diz assim: pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, que eram aqueles que adoravam. Há os que andam com Deus e os que andam segundo o seu próprio coração. Agora me diga uma coisa, meu irmão: você está andando segundo a Deus ou segundo o teu próprio coração? Você está andando segundo a vontade de Deus ou segundo a tua própria vontade? Talvez as coisas tenham dado errado na tua casa por causa disso, porque você tem andado segundo a tua vontade, não segundo o que é a vontade de Deus. Você compra o que você acha que é bom, mas você não pergunta se é Deus que mandou, se é o que Deus quer, se é a direção que Ele tem para você. Tem coisa que não precisa, mas tem coisa que eu tenho certeza que você sabe que precisa orar ao Senhor, porque você sabe da tua casa, da tua família. Entenda o que eu estou dizendo. Há os que andam com Deus e os que andam segundo o seu próprio coração. Deus intentou destruir seu povo e começar uma nova nação, mas Moisés intercedeu pelo povo e Deus o poupou. Mas Deus disse: eu não irei mais convosco. 33:3 fala sobre isso. Há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Essa é a maior tragédia que pode acontecer com o povo de Deus, irmão. É a maior tragédia que pode acontecer com o povo de Deus, é uma notícia dessa. E aí você fica preocupado, porque a crise financeira. Se preocupe se Deus está na tua casa, se Deus está na tua família, se Deus está na tua vida. Porque se Ele estiver na tua vida, querido, pode vir a crise que for, o demônio que for, o presidente mau que for, a crise que for, você vai sair vitorioso. É só você andar em justiça, só você ser submisso à vontade desse Deus. E Deus se afastou dele. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não for conosco, entenda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus não é conosco, e igual Deus está dizendo aqui na palavra, em Êxodo 33:3, eu não irei com vocês. Eu não irei. Quer uma notícia pior do que essa? Não existe. Porque eu venço o desemprego, eu venço a enfermidade, eu venço o coronavírus, eu venço qualquer coisa que se levanta aí. Mas a gente não consegue vencer sem Deus. Venço, se eu morrer eu vou para o céu, irmão. Quer vitória maior do que essa? Onde está a morte, o teu aguilhão? É o que a Bíblia fala. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está? Tem notícia melhor do que essa? Agora a notícia ruim é Deus dizer para mim e para você: não sou mais contigo, não irei contigo. Você está sozinho nessa, você está sozinho nessa luta, você está sozinho nessa guerra. Sabe, Deus disse que iria se retirar e se retirou. A nuvem desapareceu, a coluna de fogo sumiu, os sinais visíveis da presença de Deus desapareceram. Sabe, de dia um sol escaldante, a nuvem era sobre o povo. Aonde o povo ia de dia, a nuvem ia cobrindo ele do sol quente. Quando chegava de noite, um frio, sabe, de rachar, do pessoal bater o dente, mas a coluna de fogo estava lá. O povo não passava frieza de noite, porque a presença estava lá. Sabe, os sinais do pão, os sinais de tudo, os sinais de água saindo da rocha. A Bíblia disse que Deus não estava mais com eles. Diz que os sinais desapareceram. As pessoas, os cristãos, os crentes estão caindo no mesmo pecado do mundo, irmão. No mesmo pecado de desobediência, de não submeter a palavra, porque não tem fome de Deus, porque não tem sede da presença, porque não conhece a respeito de Deus, porque na verdade, deixa eu inverter aqui, porque conhece a respeito de Deus, mas não conhece Deus. Conhece a respeito de Deus, conhece as coisas de Deus, mas não conhece Deus. Eu estou chamando você hoje para almejar por essa presença.
Eu estou chamando você nessa noite para anseiar por essa presença. Eu estou chamando você nessa noite, sabe, que é pra gente, quando nós terminarmos essa live, sabe, junte a tua casa, junte a tua esposa, teus filhos, ore a Deus. Terminou essa live aqui, sabe, aí ao redor da mesa, na tua cama, onde você estiver com teus filhos, pergunte a Ele o que Deus ministrou no teu coração. Pergunta a tua esposa como é que está a nossa casa, como é que está a nossa família, como estou eu como sacerdote, em que eu preciso melhorar. Esposa, você que está aí, pergunta ao seu esposo, como eu tenho sido como esposa, em que eu preciso melhorar. Você vê em mim a presença de Deus. Você que é o sacerdote dessa casa, pergunta a tua esposa, pergunta aos teus filhos, porque filhos são sinceros, filhos são o termômetro da casa. Pergunta para ele, para os seus filhos, como você me vê como sacerdote. Se você carrega a presença, não precisa ter medo. Se você tem a presença, não precisa ter medo. Sabe, tua esposa como é que está? Talvez ela está desse jeito porque tem faltado sacerdote dentro de casa. Porque se você tem presença de Deus, você não precisa ter medo. Cobrar é fácil, acusar é fácil, lançar peso é fácil, culpar é fácil. Mas Deus está nos chamando para perdoar, Deus está nos chamando para ser vida, Deus está nos chamando para ser alimento, Deus está nos chamando para ser sacerdote, Deus está nos chamando para ser ponte, querido. Deus está nos chamando nesse tempo para isso, e isso exige presença de Deus, não é só conhecimento, exige presença de Deus, porque você pode saber a Bíblia de capa a capa, mas não tem vida de Deus. Você pode ter 300, 5 mil, 5 milhões de versículos gravados na cabeça, mas não tem presença. Então essa live fala para que nós possamos ter presença. As pessoas, os cristãos, os crentes, estão caindo no mesmo pecado do mundo, sabe por quê? Porque não tem fome de Deus, não tem sede de Deus, conhece a respeito de Deus, mas não conhece a Deus. Precisamos ter consciência que é por causa do pecado que Deus está se retirando do meio do seu povo, que é por causa do pecado que Ele está se retirando do meio da sua casa, do meio da sua vida, da criação dos seus filhos. O Deus que fizera milagres tremendos, arrancando-os com mão poderosa do Egito, triunfando sobre seus deuses, sobre Faraó e seus cavaleiros, abrindo o mar vermelho, não estava mais com eles. Não estava mais com eles. E uma pena isso. Uma pena, sabe por causa de quê? Porque muita coisa tem nos roubado a presença de Deus. O WhatsApp, o Face, o Instagram, a conversa tem arrancado a presença de Deus da vida de pessoas, sabe? Não estava mais, o povo deixou de triunfar. Triunfava sobre os deuses, sobre Faraó, sobre os cavaleiros de Faraó, abrindo o mar vermelho. Agora Deus não estava mais com eles, e isso os encheu de desalento, isso os alarmou e os levou a prantear. 33:4 diz assim: e ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O que eu quero que com essa palavra, que a mesma coisa que aconteceu com o povo naquela época aconteça comigo e com você, que a gente faça como esse povo, comece a plantear a Deus pela presença, pela vida, pelo rio, pela fonte, pela palavra, pela revelação, pela busca do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo. Não há nada mais sério do que estar sem a presença de Deus. Nada mais sério. Porque se eu estou desempregado, se eu estou sem emprego, eu passo. Se eu estou sem um sustento, eu passo. Se eu estou numa enfermidade, eu passo. Se eu estou com alguma situação, eu venço. Debaixo de troncos e barrancos, derrubando gigante, eu venço. Mas eu não consigo vencer sem a presença. Eu não consigo avançar sem a presença. As bênçãos de Deus sem Deus, das bênçãos não tem valor. A Canaã sem Deus não tem valor. A terra que mana leite e mel sem Deus não tem valor. A posse da terra sem Deus não tem valor, querido. Não tem valor. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. João 17:3 fala sobre isso. A comunhão com Deus é a própria essência da vida eterna. A igreja pode ter prosperidade, influência, dinheiro, influência na sociedade, mas Deus está presente? Deus está presente? Nela, na vida dela, na vida dos seus membros, na sua casa. Sua glória está entre nós.
Será que você tem experimentado milagre hoje na sua casa, no seu sustento, na sua vida, na sua família, na sua comunhão? Será que você tem experimentado milagre no seu casamento, na comunhão com a sua esposa, na criação dos seus filhos? Ah, pastor, o que quer dizer? É confronto, irmão. É confronto, e sabe para quê? Para que a gente não vá para o inferno, para que a gente vá para o céu, porque os sinais, irmão, é que o Senhor está voltando e nós precisamos nos preparar. E a Bíblia diz que fala que eis que eu venho como ladrão, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Então prepara a sua casa, alinha a sua vida, alinha a sua vida com a presença de Deus. As bênçãos de Deus sem o Deus da bênção, não tem valor. A Canaã sem Deus não tem valor. A terra que mana leite e mel sem Deus não tem valor. A posse da terra sem Deus não tem valor. A comunhão de Deus é a própria essência da vida eterna. Então não adianta esse emprego bom sem Deus. Não adianta essa casa bonita sem Deus. Não adianta esse carro legal na garagem sem Deus. Não adianta esse emprego exuberante sem Deus. Não adianta essa esposa com um corpão lindão sem Deus no teu casamento. Não adianta. Não adianta. Deus precisa ser o cordão de 3 dobras da tua casa, das tuas finanças, da tua vida. A igreja tem prosperidade, influência, dinheiro, influência na sociedade, mas Deus está presente? Sua glória está entre vós? Sua glória está entre nós? A Canaã não nos interessa sem Deus. Uma igreja exuberante, sem Deus eu não quero. Não quero. Eu quero igreja com um povo que busca o Senhor, que é apaixonado por Deus, que é apaixonado em ler essa Bíblia, que é apaixonado em ter revelação, que é apaixonado em se manter de joelho e se alegar com a presença de Deus. Fala sobre isso. O que precisamos para que a água, o que precisamos mais do que a água para matar a nossa sede é da presença de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista, no Salmo 42, versículo 1, fala sobre isso. Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que tem te afastado de Deus? O que tem te afastado da presença? Do conhecimento, da busca pelo conhecimento, da busca pela vida de Deus na tua vida. Se queremos a presença de Deus em nossa igreja, se queremos a presença de Deus na nossa vida, se queremos a presença de Deus na nossa comunhão, sabe, precisamos de coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Coragem. Coragem. Josué teve, em Josué capítulo 24, versículo 15, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala disso, aquela palavra de Josué. Ele anseiava pela presença de Deus. Terceira coisa, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja. Nada. Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo. Versículo 2, 33:2. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Sabe, Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo. Uma coisa maravilhosa é ter o anjo do Senhor acampado ao nosso redor. Eles são ministros de Deus em nosso favor. Mas Moisés queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Sabe, não há substituto para a presença de Deus no meio da igreja. Não existe substituto no meio da igreja. Não existe substituto na sua casa que possa substituir a presença de Deus. Deus prometeu a eles vitória. Sabe, no versículo 2, Deus prometeu a ele vitória, que daria vitória sobre os amorreus, sobre os heteus, sobre os fariseus, sobre os heveus e sobre os jebuseus. Deus prometeu a eles desalojar os povos da terra. Eles teriam vitória contra os inimigos, mas não com comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas vitória, ele queria Deus. É o que o texto está falando. Eu não vou com vocês, eu vou colocar um anjo, você vai vencer sobre todas essas nações aqui, os jebuseus, os cananeus, os amorreus, mas eu não vou com vocês. Moisés não queria isso. Moisés queria a presença. O que adianta carro sem Deus? O que adianta emprego sem Deus? O que adianta conquista sem Deus?
Era o que Moisés estava dizendo. Moisés queria Deus e não apenas o anjo de Deus. Não há substituto, irmão. Deus estava dizendo que é dar vitória. Eu não quero vitória, eu quero Deus. Porque Deus é consequência da vitória. Deus prometeu a ele desalojar os povos da terra. Teria vitória contra os seus inimigos, mas não comunhão com Deus. E Moisés não queria apenas vitória, ele queria Deus. Ele não queria apenas bênção, ele queria o abençoador. Canaã sem Deus é terra estranha. Nada substitui Deus em nossa vida. Eu não quero uma terra estranha, eu quero Deus. Eu quero Deus. Quarto, como buscar de volta a presença de Deus no meio do povo. Moisés sente o fardo e se retira para orar. Versículo 7, 33, 7 diz assim: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. Moisés começou a buscar o Senhor, começou a ir para a presença de Deus, sabe? A restauração da igreja, a restauração da sua casa, a restauração da sua família começa quando o líder sente sobre si o fardo da oração, irmão. Então, se ninguém quer orar, ore você. Se ninguém quer buscar na tua casa, busque você. Sabe, não adianta lançar peso sobre pessoas da sua casa, não faça você. A restauração da igreja, querido, começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a buscar a Deus em oração. A restauração do lar, a restauração do casamento, a restauração em áreas da sua vida começa quando alguém rompe o estado de letargia e começa a se posicionar. Seja aqui na turma do louvor, que precisa movimento com relação a isso, entre você em adoração. Seja na sua casa, seja na sua família, seja na tua faculdade, seja na repartição que você trabalha. Se você quer mudança lá e quer vida de Deus, leve por meio da sua vida. Foi assim na história. Sempre que um homem, um grupo se consagrou, a oração começou a buscar Deus fervorosamente, houve restauração. Lembra da Rua Azusa que eu já ministrei aqui? Um cara saiu para trabalhar, saiu de um país distante, foi para os Estados Unidos, foi para trabalhar, não conseguiu. Ele entrou num barracão, começou a orar. Ele começou a orar tão intensamente, que as pessoas que passavam 2, 3, 4 quarteirão depois sentiam a presença de Deus. Ficou famoso esse lugar, Rua Azusa. Entre na internet para você ver como é que está. O lugar existe até hoje, não com a mesma intensidade mais, mas começou a mudar por causa da vida daquele cara que começou a orar. Sem oração a igreja não tem poder. Sem oração os corações os corações não se derretem. Sem oração, achei que nada, a glória de Deus não desce sobre o povo. Essa palavra aqui é para que nós venhamos buscar a presença de Deus. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela volta da presença. Versículo 7 e 8 diz assim: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Sabe, a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Começou a tocar a vida do povo. Começou o povo a receber a presença. Moisés estava ansioso para que a presença de Deus retornasse. Assim ele estabeleceu um lugar de oração. Ele não pressionou, era espontâneo. As coisas começaram a acontecer. Todo aquele que buscava o Senhor saia à tenda da congregação. As pessoas começaram a sair e se posicionar atrás de Moisés. E Moisés orando, buscando o Senhor. Por quê? Porque ele queria a presença. Ele não queria Canaã. Ele não queria vitória sobre os inimigos, ele queria a presença. Ele não queria só o emprego, ele não queria só a bênção, ele não só queria só as uvas grandes, ele não só queria só as romãs gigantes, ele não só queria aqueles bocado de ser. Não, ele queria Deus. Ele queria Deus. Nem todos foram à tenda da congregação, mas houve pessoas que sentiram o mesmo fardo de Moisés, sentiram e foram buscar a presença de Deus. Talvez nem todo mundo da tua casa vá, sabe, mas se Deus está tocando no teu coração, vá você.
Talvez nem todo mundo da tua repartição, sabe, da tua escola, do lugar que você está, nem todo mundo da tua rua vá. Mas se Deus está tocando no teu coração, vá você, porque a partir de que Deus começar a tocar você, e Deus vê em você vontade, desejo, sabe, anseio pela presença dEle, talvez tudo comece por meio da sua vida, na tua casa. É importante notar que eles não se contentaram em orar em suas próprias tendas. Eles tinham um lugar específico para se reunir em oração. Precisamos nos reunir para orar. Deixa eu dizer uma coisa para você, a irmãzinha que mora ali no prédio, aqui perto da igreja, ela tem a chave. De manhã cedo ela está abrindo aqui, está vindo para cá orar. Sabe, Luciana também, a irmã aqui da igreja, tem tomado posição com relação a isso. Tem irmão da igreja que tem a chave, você pode procurar quem é essa pessoa, você vir para cá, dobrar o teu joelho aqui sozinho, Deus vai começar a ministrar a sua vida. Não espere ser arrastado, chamado, sabe, ser confrontado. E isso tem que brotar espontaneamente no teu coração. Mas eu quero dizer, se isso brotar espontaneamente do teu coração, você vai ter resposta, experimentar milagres inimagináveis. Porque quando a gente tem sede de Deus, a fonte que estava seca começa a jorrar água. Começa a jorrar água. A igreja primitiva orava nos lares, orava no templo, e eles experimentaram algo tremendo, sabe? Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 vai falar sobre isso. Esse povo orava ao Senhor, esse povo ansiava pela presença de Deus. Deus fazia coisa tremenda no meio dele. Veio a descida do Espírito Santo. Você pode ler Atos capítulo 2, sabe? Vai explicar a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro em Pentecostes, vai mostrar sobre isso, quando o povo se reuniu para orar e começaram a experimentar. Outros não foram à tenda para orar, mas viram que tinham fome da presença de Deus, entrando na tenda. No 33:8 fala assim: e aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé. A porta da tenda começaram a ser tocado. Não espere que toda a igreja venha orar, venha você, e verá que todos serão impactados por meio da sua vida. Também não precisa ser só aqui, pode ser na tua casa, no teu quarto. Dobre o teu joelho lá, você vai experimentar coisa de Deus. Para a gente terminar, a presença de Deus volta sobre o povo. Sabe que quando o povo tem sede, Deus não fica alheio, não tranca o coração. Sabe, Deus atende. A Bíblia fala que há um coração contrito, sabe, arrependido. Fala que Deus se derrete por isso. Deixa Deus se voltar para você. A presença de Deus volta sobre o povo. Quando Moisés separou-se para buscar Deus, e o povo também foi buscar Deus, a nuvem da presença de Deus veio sobre a tenda da congregação. 33:9 fala assim: e aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Se você quer ouvir Deus, busca a presença. Se você quer ouvir Deus, se você quer sentir coisas que você nunca mais sentiu, talvez por causa que a presença de Deus saiu, talvez por causa da má notícia que eu vou me retirar, sabe, se você quer sentir isso de novo, aquele primeiro amor, busque o Senhor. Busque o Senhor. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus na sua própria tenda. 33:10 diz assim: e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, inclinaram-se, cada um à porta da tenda, começaram a adorar o Senhor. Sabe, quando isso começar a acontecer na sua casa, você vai ver o quebrantamento dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. A sua casa vai ter uma grande visitação do Senhor. Algo tremendo de Deus vai acontecer. Quando a presença de Deus veio sobre a tenda, o povo começou a adorar a Deus. Essa palavra é que a gente busca o Senhor. Essa palavra é para que a gente adore ao Senhor. A oração muda as coisas. Deus havia dito que sua presença não iria com o povo, sabe? Mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, Deus disse: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Descanso do medo, descanso
descanso da força do mal, descanso de toda e qualquer enfermidade, descanso do peso da má notícia. Eu te darei descanso. O que Deus está querendo de nós é que nós busquemos o Senhor. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais de Deus. Quando a presença de Deus é restaurada, desejamos ansiosamente ver a glória de Deus. 33:11 diz assim: e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como a qualquer falar com seu amigo. Depois tornou o arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Nun, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Sabe? Quando a presença de Deus é restaurada, o povo quer mais. Quer ver os seus filhos adorando, quer ver os jovens, sabe, adorando, em vez de estar preocupado com internet, com toda e qualquer coisa. Comece a adorar na sua casa. Comece a cear pela presença. Comece a cear pela vida de Deus. Eu quero encerrar nessa noite dizendo que o sinal da presença de Deus que tinha ido embora, voltou. O sinal da presença de Deus que tinha ido embora, voltou. A igreja é restaurada quando uma manifestação da presença de Deus em seu meio há uma nova vitalidade. Então eu estou chamando você a uma restauração na tua casa, a uma restauração no teu lar, a uma restauração na tua vida espiritual. Eu quero orar com você nessa noite. Segura aí na mão da tua esposa, na mão dos teus filhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que a presença de Deus aí tome conta da sua casa, tome conta do seu quarto, tome conta da sua sala. Eu quero que a sua casa seja tomada pela Shekinah de Deus nessa noite. Eu quero que você viva a presença de Deus nessa noite tão tremendamente que você não queira mais que esse sinal saia, que essa presença saia mais. Eu quero que você experimente uma visitação aí no teu coração. Eu quero que você agora receba aí, sabe, a unção do Espírito Santo. Eu quero que você receba aí na sua casa, sabe, eu quero que você agora seja batizado com o Espírito Santo. Se tem uma verdade no teu coração aí de querer restaurar a presença de Deus na tua casa, seja batizado com o Espírito Santo, vai sendo cheio. Pai, em nome de Jesus, debaixo da autoridade do teu nome, Deus, eu quero orar por essa família, eu quero orar por esse pai, eu quero orar por essa irmã, meu Deus, que tem se quebrantado aí agora, meu Deus, com essa palavra na tua presença. Eu quero agora, meu Deus, orar por esse homem que está dizendo: essa palavra é para mim, eu recebo essa palavra, eu quero essa restauração. Eu quero orar por esse jovem, Deus, que caiu de joelho agora nessa sala aí chorando, dizendo: Deus, restaura a minha vida, eu quero te adorar, eu quero ser um levita no teu altar. Deus, este jovem aí que o Senhor está vendo, Senhor, eu quero que o Senhor toque sobre a vida dele, debaixo da autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, eu quero que essa casa experimente uma visitação do teu Espírito tão poderosa, meu Deus, que eles almejam a cada dia estar na tua presença, uma presença tão gostosa, Deus, que eles não querem perder mais. É essa oração que eu te peço, meu Pai. Nós não queremos bênçãos sem Deus, nós não queremos trabalho sem Deus, nós não queremos a Canaã sem Deus, nós não queremos vitória sobre nossos inimigos sem Deus, nós queremos Deus, nós anseiamos por Deus, nós somos apaixonados por Deus. A minha casa pertence a Deus, a minha família pertence a Deus, é pelo Senhor que nós estamos aqui. É no teu nome, Deus, que nós oramos e te pedimos a tua bênção sobre essa família. Que o Senhor, o Deus eterno, o Senhor dos Senhores te abençoe e te guarde, e resplandeça o teu rosto sobre ti, e sobre ti te dê a paz, no nome de Jesus, no nome de Jesus.